maçônica. Com a palavra, senhor Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionárias da creche Irmã Odécia, com a sua coordenadora, senhores representantes dos sindicatos Sindibref e Sindicato da Saúde, imprensa, meus queridos e amados irmãos. Já que o problema ainda se refere à área da saúde e que desagou nesse impasse com as creches, eu tenho que voltar no passado, nos primórdios da Fundação Maçônica Manuel dos Santos. Nós tínhamos preparado um documento para ser lido, porque nós pensávamos que o tempo seria curto, então teríamos que reduzir os assuntos. Mas já que eu tenho agora 40 minutos, eu tenho que realmente voltar ao passado. A Fundação Maçônica Manuel dos Santos foi fundada a 27 de março de 1981. Mesmo naquela época, nós já tínhamos uma pequena creche lá no Dona Zulmira, que é a creche Maria da Conceição Barbosa, conhecida como Tia Lia. O prefeito da época, Paulo Ferola da Silva, no início de 1994, foi convidado para participar de um curso de administração pública em Bonn, na antiga Alemanha Ocidental, porque naquela época ainda havia o Muro de Berlim. E lá em Bonn, ele presenciou que muitas ONGs do terceiro setor auxiliavam o governo alemão. E ele voltou entusiasmado para o Brasil. E aqui em Uberlândia já existiam 2 unidades prontas para serem inauguradas. A UAI Lisotti e a UAI Planalto. O prefeito da época convidou algumas ONGs. Elas não aceitaram o desafio. E procurou a Fundação Maçônica. Nós reunimos, porque a Fundação Maçônica, ela é dirigida por um colegiado. O presidente dirige esse colegiado, mas quem decide todas as ações é a maioria desse colegiado. Eu lembro perfeitamente naquela época, que eu era um dos diretores, que vários irmãos médicos estavam nos advertindo que era uma fria, que nós não deveríamos ter entrado em parceria com a prefeitura. Mas levamos em votação para a Assembleia Geral. E a maioria aprovou que nós firmássemos o convênio inicial com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, através da sua Secretaria de Saúde. O evento deu muito certo. 6 meses após, a Prefeitura convidou novamente a Fundação se ela queria administrar também a UAI Planalto. E assim foi feito. Depois que apareceu o Ministério Público, que não foi feito licitação, na primeira foi sim, nas demais não. E foi crescendo a situação. Aí apareceram as outras UAIs. Esse convênio deu certo até o ano 2000. Por quê? Nós tínhamos a autonomia administrativa. A parte operacional, que eu sempre falava operacional, é o pessoal ligado à área da saúde, que eram indicados pelo senhor secretário municipal de saúde. Na parte administrativa, pela Fundação Maçônica Manuel dos Santos. A partir de 2000, a coisa foi invertida. Veio o doutor Zaire Rezende, anunciou aqui nos 4 cantos da prefeitura, as UAIs agora é com a prefeitura,
e criou-se um projeto chamado FunSaúde, que não vingou. Mas, em contrapartida, nós perdemos a autonomia administrativa. E vieram outros governos, com uma relação não muito boa, porque nós já desejávamos, naquela época, devolver para a Prefeitura Municipal de Uberlândia ao término dessa parceria. No contrato 263, que foi o último firmado com a Prefeitura, lá tinha um cronograma para que a Prefeitura assumisse gradativamente, e não do meio que foi feito em maio de 2013, de modo abrupto, a coisa gradativamente, para que não causasse nenhum trauma, principalmente para a população assistida de Uberlândia. Infelizmente, o cronograma não foi cumprido. E o que gerou isso? Veio o prefeito Gilmar, que fez tratativas com o meu sucessor, Hermílio Miranda Mota, que desejava continuar com a parceria com a Fundação Maçônica Manoel dos Santos. Porque é muito favorável à Prefeitura. Ela se apossou de 27% da folha de pagamento relativa à parte do INSS patronal, que nós chamamos de isenção previdenciária. Quem gosta desse benefício é a Fundação Maçônica Manoel dos Santos, e não a Prefeitura. E a Prefeitura deixou de recolher esse dinheiro para mandar para a Fundação e se apossou indevidamente desse numerário, que já ultrapassou a cifra de mais de 300 milhões de reais. E o atual governo continua a se apossar da isenção previdenciária, que já ultrapassou mais de 50 milhões de reais. Quando foi assinado a notificação extrajudicial, no dia 27 de maio de 2013, eu, se estivesse na presidente, jamais teria assinado. Que entrasse na justiça, nenhum juiz de sã consciência iria romper esse contrato abruptamente, porque ele sabia as consequências que poderiam advir, como está acontecendo até hoje. O senhor prefeito atual deu entrevista coletiva para a mídia que iria acertar com todos os 2.600 funcionários da Fundação. Tivemos que fazer serão lá na Fundação Maçônica, na sexta, no sábado e domingo, para expedirmos o aviso prévio dos 2.600 e tantos funcionários. Decorrido uma semana, ele voltou atrás. Queria acertar com todo mundo em 6 parcelas das rescisões contratuais. Aí houve a intervenção do Ministério Público do Trabalho, porque, de acordo com a lei, isso seria inadmissível, o que gerou o TAC 60. Quando estivemos reunidos lá no Ministério Público do Trabalho, representantes da Prefeitura e da Fundação Maçônica Manoel dos Santos. E naquela oportunidade foi firmado esse TAC. E existem várias cláusulas do TAC que estão sendo descumpridas pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. Os documentos estão aqui comigo, já foram distribuídos para a mídia. Ele pediu 9 meses de prazo para acertar com todo mundo, com todos os funcionários da área da saúde. Esses 9 meses foram vencidos em março de 2014. Senhores e senhoras, ainda restam 1.600 e tantos funcionários para serem acertados com a Prefeitura.
E o pior de tudo é que trazendo consequências danosas à nossa entidade. A área da saúde foi rompida. Eu sei que alguns vereadores até falaram aqui nesta Casa de Leis, que é a Casa do Povo, que nós não queríamos largar o osso. Nós queríamos largar há muito tempo. Parece que teve um outro que falou também, convidou os presentes aqui para a missa de 7º dia da nossa querida entidade. Apesar dos pesares, de toda a dificuldade que nós estamos atravessando, nós nunca quisemos largar o osso, desde 2000, na era do Zaire Rezende. Não largamos esse osso porque a prefeitura não teve condições de assumir as suas responsabilidades. A missa de 7º dia não aconteceu e jamais irá acontecer. Rompido o contrato, que existe a superveniência, porque um contrato, na base, igual dizia o personagem do Chico Anísio, na base do VaptVup, isso não existe, existe a superveniência de várias cláusulas do contrato 263, que também não estão sendo cumpridas pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. Quando eu falo prefeitura, porque eu entendo que a prefeitura é um ente público. Não existe prefeitura dividida, prefeitura da saúde, prefeitura da educação, prefeitura dos serviços urbanos, prefeitura da cultura, prefeitura das finanças. Prefeitura é uma só, é um ente público. O contrato foi feito com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que é uma pessoa jurídica. Não foi feito com o senhor Gilmar Machado, que ele não assinou, foi feito com os governos anteriores. Muitas vezes ele fala na mídia que não tem nada a ver com isso, porque esse é da gestão anterior. Ora, nós não estamos movendo ação, não é contra o senhor Gilmar Machado. O que nós estamos reivindicando é um ente público chamado Prefeitura Municipal de Uberlândia. E pior que fala outras inverdades, não sei se é típico, mas fala tanta mentira, que a mentira transforma em verdade. E nós não estamos aqui com nenhuma paixão ideológica ou político-partidária. Eu nunca, na minha vida, com 71 anos de idade, eu nunca candidatei a nenhum cargo eletivo. Então eu estou despido dessa vaidade. E muitas vezes a gente vê alguns novos vereadores que pegam o bonde lá no ponto 10, mas não sabe a origem da história, porque a história é importante, e fala o que vem falar, e a gente vê que é uma paixão ideológica. E o ser humano não pode ser envolvido por paixão ideológica. As penhoras online vêm ocorrendo com frequência, e tudo por causa da área da saúde. Nos governos anteriores, quando a sentença praticamente transitável julgada, nós comunicávamos com a prefeitura e a prefeitura enviava o numerário para que o médico, a dentista ou o técnico de raio-x, que porventura entrou na justiça trabalhista e ganhou a ação, nós pagávamos a esses funcionários da área da saúde. No atual governo, isso não vem acontecendo, que está prejudicando a fundação. O que culminou com o problema da creche Irmã Odécia. Porque, segundo a orientação, esse dinheiro tem que ficar em contas separadas, uma conta para a creche Tia Lia e uma outra conta para a creche Irmã Odécia. E por 2 vezes consecutivas. Vou contar essa história que muitos aqui não sabem. No dia 7 de abril do corrente ano, era o 5º dia último,
do pagamento. Todo mundo que trabalha pelo regime seletista sabe que toda classe patronal tem que pagar o seu empregado no máximo no quinto dia útil. E no dia 7 de abril deste ano, foi o quinto dia útil. O nosso funcionário, nosso gerente administrativo, que está aqui, o Edson, levanta, por favor, Edson. Deu start para o Banco Santander para depositar na conta dos 38 funcionários da Irmã Odécia e dos 28 funcionários da creche Tia Lia, o pagamento relativo a abril deste ano. Só que, neste dia, às 8h30 da manhã, houve uma penhora no valor de 70 e poucos mil reais. E de parte desse dinheiro foi tirado da Irmã Odécia. Devido a essa dificuldade, nós pedimos audiência com o senhor prefeito e ele respondeu à fundação que receberia a fundação aqui no dia 22 de abril, que deu numa quarta-feira. Estivemos no seu gabinete e relatamos para ele a consequência pertinente a um médico pediatra que trabalha na fundação desde 98, a Dilmar Gonzaga. E o interessante, que todos saibam, é que essa ação foi impetrada no dia 30 de julho de 2013. E o TAC 60 foi assinado no dia 17 de junho de 2013. Ou seja, 1 mês e 13 dias após a assinatura do TAC, que está aqui no TAC. E esse médico ganhou na justiça em torno de 160 mil reais. No dia 22, senhor presidente, não, capitão Mauro, eu vou conversar com o meu secretário, nós resolvemos, te dou resposta até amanhã, que seria dia 23, numa quinta-feira. Esperamos dia 23, não veio resposta, esperamos dia 24, na sexta-feira, não veio resposta, esperamos no dia 27, numa segunda-feira, não veio a resposta, no dia 28, oficiamos um ofício, solicitando, senhor prefeito, a resposta pertinente à reunião ocorrida no dia 22. Passado praticamente mais 10 dias, não houve nenhuma resposta da prefeitura. Tivemos que fazer novamente, reiterar o mesmo ofício e protocolamos aqui na prefeitura. Não obtivemos resposta. E nesse meio tempo, houve uma outra penhora de 70 mil reais, que pegou dinheiro do PAI, Programa do Aprendiz Empreendedor, que são 600 adolescentes que fazem parte desse programa. Esse dinheiro é destinado para o recolhimento dos encargos sociais, porque ficamos descapitalizados. Tudo por causa desse médico, Aldilmar Gonzaga. Nas vezes anteriores, em que houve penhoras, o nosso advogado, doutor Vinícius, que ali se encontra o segundo, da direita para a esquerda dos senhores, conseguiu reverter a situação. Mas essa no dia 7, e já no início de maio, foi uma juíza, já não foi o outro juiz. Essa não acatou. Nós recorremos, está em grau de recurso. Se o dinheiro for devolvido, o que é da prefeitura, o que é da fundação, é da fundação. Mas, até o presente momento, o dinheiro não foi devolvido. Nós não temos, nos dispomos de quantia para fazer face ao pagamento das 38 funcionárias da Irmã Odécia. Quando isso não aconteceu, o prefeito não respondia
a respeito da reunião ocorrida no dia 22 de abril, não tivemos outra solução que fazer uma comunicação para os senhores pais, porque naquela época nós pensávamos, Fundação Maçônica é uma só. Fundação Maçônica não divide Secretaria A, Secretaria B, Secretaria C. É uma só. As funcionárias da creche Tia Lia receberam o pagamento normal, porque não houve penhora na conta da Tia Lia. Ou seja, o momento é nós praticarmos uma paralisação para ver se pelo menos a prefeitura sensibilize diante dos problemas que nós estamos vivenciando. Mandamos uma correspondência e vou falar ainda. Houve o vereador Silésio Miranda, que se encontra aqui presente, se apresentou lá na Fundação como canal de comunicação nosso, junto ao prefeito. Ele conseguiu sensibilizar, porque a própria secretaria, quando chega numa outra secretaria, há um impasse do envio dessas verbas. Por quê? Porque nós estamos com as certidões positivadas, por consequência ainda da área da saúde, por causa dessas penhoras, que giram em torno de R$342 mil. Ele conversou com a senhora secretária de Educação, e na sexta-feira, porque o aviso já foi dado, que a partir do dia 11, as creches estariam paralisadas. Sexta-feira, às 17h20, caiu o dinheiro das duas creches. E pelo contrato, é até no máximo o terceiro dia útil para enviar o dinheiro para pagar no máximo até o quinto dia útil. Foi na sexta-feira, no apagar das luzes, às 17h20. O Edson mandou para o Santander para depositar na conta das funcionárias da Tia Lia. Mas, no caso das funcionárias da irmã Odécia, que estava negativo lá no Banco Santander por causa da penhora ocorrida no dia 7 de abril, o gerente do banco pegou o dinheiro de volta. E ficou descoberta o dinheiro que seria destinado ao pagamento das 38 funcionárias. No dia 11 deste mês, a Prefeitura, através da sua Procuradoria do município, entrou com ação junto ao juiz da Infância e da Juventude, solicitando a reabertura da creche. E nós recebemos a liminar no dia 12, às 8h40 da manhã. Convocamos as duas coordenadoras, que a partir do dia 13, as creches seriam reabertas. Mas sem contudo, que até o presente momento nós não dispunhamos do dinheiro para fazer o pagamento das 38 funcionárias. Porque todo mundo sabe, a ordem judicial não se discute, cumpre-se. E nós estamos ainda com essa pendenga. Já informamos ao meritíssimo juiz da Vara da Infância e da Juventude, reportamos também ao curador da Infância e da Juventude, e vamos ver o que o juiz vai decidir quando julgar o mérito dessa ação impetrada pela Prefeitura. No TAC, lá na própria na audiência que nós tivemos lá no fórum, com relação a esse mandado de segurança impetrado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, dois advogados que estiveram lá, representando a Procuradoria do município, trouxe um recado para nós, que possivelmente iria adiantar o dinheiro para fazer o pagamento das 38 funcionárias. Ora, adiantar o dinheiro, nós só estamos apenas empurrando o problema com a barriga, porque chegaríamos no final do ano, faltaria o dinheiro para pagar as funcionárias da creche.
E os 70 mil que foram confiscados pela Justiça Trabalhista do programa do Aprendiz Empreendedor. E depois vem uma outra mensagem. Muitas das vezes a prefeitura não manda nada por escrito, porque tudo por escrito serve de base. Que poderia mandar o dinheiro desde que nós desistíssemos de informar ao juiz da infância e da juventude os problemas, porque nós temos fartos documentos que foram apensados para o juiz. Ora, isso é inadmissível, porque não fomos nós que provocamos a ação. Quem provocou foi a prefeitura. E nós temos a obrigação de prestarmos as informações solicitadas. Então, isso seria inadmissível. O que eu estou sentindo, senhores, sinceramente, não passa de uma picuinha da prefeitura com relação à Fundação Maçônica Manuel dos Santos. Eu não sei se é por questão ideológica, partidária, que a fundação ela é partidária, mas sempre teve essa parceria com outro grupo político, que todos aqui já sabem, que estão sempre se digladiando um com o outro. Ou se até por questão religiosa, porque existe uma massa de ignorantes que acha que maçonaria é religião. Maçonaria nunca foi religião. É uma escola de aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, que sempre lutou pela prevalência do espírito sobre a matéria. Jamais nos arvoramos como religião, e não somos religião. Mas está acontecendo. Eu quero até descobrir o porquê dessa picuinha da prefeitura com relação à Fundação Maçônica Manuel dos Santos. Se a prefeitura não sensibilizar, senhores, o destino da creche é fechado. Depois nós vamos convocar a Assembleia Geral para acertar com as funcionárias, com as 38 funcionárias, porque nem isso o senhor prefeito sensibilizou. Agora eu vou falar uma coisa que às vezes eu peco pela minha franqueza. Quando nós estivemos, que retornou os trabalhos a partir do dia 12, que reunimos com as funcionárias da Tia Lia e posteriormente às 16 horas, nós fomos lá na Irmã Odécia para falar com as funcionárias da creche. E lá ficamos sabendo se é adversário ou não do vereador Silésio Miranda, que ele estava interessado nisso, porque lá próximo à creche existe uma ONG chamada Estação Vida, que é até um padre que está lá, que tem até um parente do vereador, não sei se é cunhado, cocunhado, que trabalha nessa creche, que ele estaria interessado que a creche Irmã dessa passasse para a Estação Vida. Se for mentira ou passa lá, isso é que nós recebemos lá no dia 12 à tarde, lá na Irmã Odessa. O Silésio vai ter oportunidade de falar para os senhores. Outra coisa que a população está desinformada. Todos os diretores da fundação, presidente, vice-presidente e diretores, são trabalhos voluntários. Nós não recebemos um centavo sequer para fazer esse tipo de trabalho. Muitos não acreditam, mas é verdade. A nossa conta bancária está aberta para qualquer tipo de investigação que possa vir nesse sentido. Nós nunca cobramos nada da prefeitura, muito pelo contrário. A prefeitura está usando da isenção previdenciária a favor, eu até acredito, a favor da população. É o que tinha para falar para os senhores, e eu estou aqui para qualquer tipo de questionamento que porventura tenha.